O meu santo não bateu com o do fulano. Ou, até parece que eu te conhecia mesmo antes de falar com você. São frases comuns no convívio social da humanidade. Aquela atração por alguém, mesmo que por simpatia, pelos pensamentos da pessoa ou pelo jeito, ou aquela antipatia sem nunca ter conversado com aquela criatura. Estes são apenas alguns exemplos que vamos falar hoje neste vídeo sobre simpatias e antipatias, segundo o Espiritismo. Qual será que é essa explicação? O que será que acontece? Por que existe? Será que é coisa de vida passada? Será que existem alguns motivos ocultos por trás destes sentimentos? O que realmente está acontecendo quando conhecemos uma pessoa e do nada sentimos uma simpatia inexplicável, uma antipatia surpreendente, sem nenhum motivo aparente para isso? Vamos saber mais sobre isso, esclarecer esses mistérios da alma. Por isso eu te convido a me acompanhar neste vídeo até o final. Se esta é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa, te convido a conhecer o Diário da Vida com suas inúmeras playlists e temas para todos os gostos. Com certeza você vai encontrar algo que você gosta e sinta afinidade. É só você entrar aqui e conferir tudo aquilo que nós temos disponível em todas as playlists, que são de vários temas diferentes. Tem muito vídeo aqui sobre espiritismo, sobre espiritualidade, sobre vida, personalidade e também sobre histórias que você pode gostar de conhecer, sobre coisas diferentes que existem pelo mundo, culturas diferentes, lugares surpreendentes. É sempre uma oportunidade de você adquirir conhecimento e saber de outras coisas diferentes que existem por aí. Depois que você assistir esse vídeo, entra aqui e confere tudo isso. Já se inscreve no canal para não perder nada do que acontece por aqui todos os dias. Compartilha com outras pessoas que também podem gostar desse tipo de conteúdo. Deixa sempre o seu comentário, que é muito bem-vindo por aqui. Com a sua dúvida sobre alguma coisa que você não entendeu direito, a sua pergunta ou a sua sugestão de conteúdo para um próximo vídeo. E vamos ao nosso vídeo de hoje saber tudo sobre simpatias e antipatias segundo o Espiritismo. Me acompanha até o final e já vai deixando o seu comentário. Segundo o dicionário, simpatia é um substantivo feminino que significa afinidade moral, similitude no sentir e no pensar, que aproxima duas ou mais pessoas. Relação entre pessoas que, tendo afinidade, se sentem espontaneamente atraídas entre si. Já a antipatia é o oposto. É uma aversão espontânea, irracional, gratuita por alguém ou algo, uma malquerença, uma repulsão. Portanto, são dois sentimentos opostos que ocorrem de forma mais ou menos comum no cotidiano das pessoas. Como será que o Espiritismo explica esse sentimento tão natural, que muitas vezes parece pré-moldado? Analisando o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, a pergunta 291 revela o seguinte: além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares? E aí os espíritos esclarecedores respondem: sim, do mesmo modo que entre homens, todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. Portanto, o laço espiritual que une os espíritos é tão forte que, às vezes, de uma encarnação para a outra, ele se mantém tão vívido que, ao se encontrarem pela primeira vez, na encarnação atual,
essas pessoas acabam por se reconhecerem de alguma maneira em um sentimento mútuo de afeto inexplicável do ponto de vista material. Esta sensação é uma manifestação daquele sentimento natural que é capaz de atravessar as várias existências. Em uma outra questão aqui tem a pergunta: dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, ou serão pela eternidade ou podem se separar, unindo-se a outros espíritos? E a resposta: todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou atrás. E esse sentimento, inclusive, perdura para sempre, depois de realmente estabelecidos através do verdadeiro amor, sendo todas as boas virtudes adquiridas e nunca perdidas. O espírito que conquista realmente um amigo espiritual o terá por toda a eternidade, visto que no mundo espiritual não existem paixões que cegam o ímpeto do espírito, que está no caminho reto do bem. Como evidencia a seguinte pergunta: a afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo continuará sempre no mundo dos espíritos? E a resposta: sim, sem dúvida, se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira. Mas, se as causas físicas foram maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão mais subordinados aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Ainda sobre simpatia espiritual, podemos explicar diversas situações. Por exemplo, os espíritos simpáticos podem ser de dois tipos geralmente: novas simpatias e antigas simpatias. Os espíritos de antigas simpatias, consolidadas ao longo de séculos de convivência, sempre existe um ponto onde essa simpatia se originou e onde esta será uma nova simpatia. A nova simpatia é quando dois espíritos desconhecidos se ligam através dos pensamentos e vibrações. Os seus fluidos mentais entram numa espécie de simbiose espiritual, devido ao seu magnetismo. Assim, espíritos semelhantes se atraem através da lei da atração, prevista na natureza. E conforme a seguinte pergunta: os espíritos que não são simpáticos hoje poderão sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu reencontro terá lugar mais prontamente, se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. Então, os espíritos, eles também se atraem conforme o seu grau de elevação. Desta forma, os espíritos buscam estar sempre com os seus iguais, a fim de encontrar em um grupo de convivência ambiente ideal para aflorar os seus pensamentos, ideias e, com isso, progredir com uma maior velocidade. Tal fato é visto pelas reuniões de pessoas na Terra, que são de mesmo nível intelectual ou moral, sentimental ou até mesmo de semelhanças de pensamentos e ideologias. Outra pergunta: dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro? Ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? E a resposta: a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse complementar o outro, perderia sua
individualidade. Então, aquela história, ai, você me completa, não é bem assim que funciona na realidade, né? E outra pergunta é: a identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos? E a resposta é simplesmente na igualdade dos graus de elevação. Então, semelhante atrai semelhante. Isso é válido. E a antipatia, hein? Assim como existe as simpatias, o inverso também pode acontecer. E acontece muito, né? As antipatias são sentimentos criados ou já adquiridos devido à diferença de vibração, de pensamentos, de sentimentos ou até mesmo de atos antigos que ainda repercutem na encarnação atual desses dois espíritos envolvidos nesse sentimento de antipatia. Como vemos na pergunta, a lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é um obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. Então, a antipatia no cotidiano das pessoas é como a simpatia, só que o contrário. São sentimentos inversos, uma inexplicável aversão do ponto de vista material. Já espiritualmente, existem inúmeras possibilidades, seja por motivos de pensamentos antagônicos, vibrações muito opostas e até mesmo de situações de vidas passadas não resolvidas. Normalmente, alguma das partes cometeu algum delito diante da outra, o que levou a um sentimento de raiva e de revanchismo no espírito. Muitas vezes, este sentimento é renovado a cada encarnação, pois os espíritos eles buscam sempre estarem se vingando daquela última situação ocorrida. Tal ciclo só chega ao fim depois que, com a ajuda da providência divina, uma das partes ou ambas as partes se perdoarem e buscarem reparar os seus erros diante da lei divina, conforme a seguinte pergunta: duas pessoas que foram inimigos sobre a terra conservarão ressentimento uma da outra no mundo dos espíritos? Não. Elas compreenderão que seu ódio foi estúpido e o motivo pueril. Os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade até que estejam purificados. Se foi um interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso. E o Allan Kardec ainda complementa essa explicação dizendo: como dois escolares, chegados à idade da razão, reconhecem a puerilidade das desavenças que tiveram na infância e deixam de se malquerer. Ao se deparar com alguma situação de inimizade sem razão, algo inexplicável, o melhor a se fazer é orar pela pessoa. E para que qualquer diferença existente entre você e ela fiquem lá no passado. E que vocês possam, na encarnação atual, trabalhar para reparar os seus erros com a lei de Deus. Por isso, a importância da prece e do perdão em nossas vidas. Com essas duas coisas, podemos evitar séculos de suplício e adiantar em igual proporção a nossa caminhada evolutiva. Que possamos, então, buscá-los através da renovação de atitudes, agora e sempre. E que assim seja, né? Tudo isso é o que nos explica a doutrina espírita sobre simpatias e antipatias. Tudo aqui, as respostas que a gente às vezes fica se questionando, por que tem que ser assim, por que eu senti isso, por que as pessoas não se entendem, por que existem
essas coisas de simpatia à primeira vista ou antipatia à primeira vista. Todas essas explicações estão na doutrina. Então, de acordo com o Espiritismo, estas são as explicações desses dois sentimentos tão contraditórios e que é muito comum de acontecer no nosso dia a dia quando conhecemos alguém diferente, que nunca vimos antes. Sempre surge à primeira vista algum sentimento, seja aquela coisa de simpatia inexplicável, de você já parece que já confia na pessoa, parece que já conhece ela a vida inteira, parece que já tiveram juntos muitas vezes. E de fato, isso pode realmente ter acontecido em outras vidas. Ou também aquela antipatia de não ir com a cara da pessoa à primeira vista. O santo não bateu, não aconteceu aquela química nenhuma, você mal conheceu a pessoa e já quer nunca mais ver ela na tua frente. Pode acontecer também quando encontramos desafetos do passado, pessoas que têm algo mal resolvido de outras vidas, que não resolveram lá no passado e que agora se encontram por algum motivo, talvez porque chegou a hora de resolver essas pendências, ou às vezes acontece também essas simpatias ou antipatias por uma questão de vibração. Nós atraímos aquilo que está vibrando na mesma sintonia que nós. É a lei da atração, é a lei da afinidade e sintonia que nós já falamos por aqui nos outros vídeos. Sobre as leis universais, tem uma playlist aqui só sobre essas leis e já tem vídeo lá sobre essas duas leis. A lei da atração e a lei de afinidade e sintonia. Se você quer entender melhor como essas coisas acontecem. Nós nos damos muito bem com aquelas pessoas com quem temos afinidade, uma afinidade de pensamento que é muito semelhante à nossa, uma afinidade de personalidade. Nós atraímos as pessoas que têm uma certa afinidade de pensamento que é muito semelhante ao nosso. E não conseguimos nos dar muito bem com pessoas que são opostas, que pensam muito diferente, que vão na contramão de tudo aquilo que nós somos. Então existem essas explicações para acontecer essas coisas que nós vimos hoje neste vídeo. E se você não entendeu alguma coisa direito, se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários agora a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão para um próximo vídeo, que eu venho sempre te responder. E se não der para responder tudo ali naquele comentário, eu venho fazer um outro vídeo falando novamente sobre esse assunto, trazendo outras informações, esclarecendo melhor algumas dúvidas que ficaram. Aqui no canal você pode encontrar muitos vídeos sobre vidas passadas, onde eu falo sobre esses sinais de quando a gente conhece alguém na nossa vida atual e que pode ser de uma vida passada. E um desses sinais, os principais deles, é quando acontece a simpatia ou antipatia à primeira vista. É um grande sinal de que nós estamos diante de alguém que já fez parte de nossas vidas passadas. E é analisando aquilo que a gente sentir, aquilo que nós estamos pensando, sentindo, as sensações que estão chegando, é que a gente vai conseguir identificar se foi um relacionamento bom ou meio conflituoso, de acordo com aquelas sensações à primeira vista. Você pode conferir esses vídeos na playlist sobre vidas passadas, reencarnação, que temos por aqui inúmeros vídeos falando sobre esses assuntos, que podem te ajudar a entender melhor tudo isso. Então fica agora aqui no Diário da Vida e confere tudo isso que nós já temos disponível por aqui para você, onde você vai encontrar muitas explicações, vai aprender muita coisa útil, importante, vai te trazer aquela reflexão para você ficar pensando naquilo, analisando melhor a tua vida atual e encontrando nesta vida de hoje respostas que podem indicar como foi a tua vida passada. É só analisar todas essas coisas, as histórias, os sentimentos, as pessoas que surgem no seu caminho, o que você aprendeu com cada uma dessas situações e dessas pessoas. Tem outros vídeos aqui que podem te ajudar melhor a entender tudo isso. Entra agora e confere tudo.
Já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos que ainda virão por aqui, porque sempre estamos falando sobre espiritismo por aqui, sempre trazendo informações novas, falando sobre os mistérios da alma e sobre as verdades da vida. Compartilha com outras pessoas que também precisam saber mais sobre esses assuntos. Deixa sempre o seu comentário que é bem-vindo por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.